Imagina tentar por 11 anos ser um super-herói e acabar percebendo que você não tinha vocação e nem o talento para isso. E vendo a situação, você acaba desistindo de tudo. E agora com os seus 31 anos, você tenta viver uma vida pacífica, longe das adrenalinas do seu mundo, sendo apenas um simples fazendeiro ajudando a sua família. Até que em uma de suas colheitas, você tem uma surpresa que promete mudar o rumo de sua vida. E aí, pessoas, como vocês estão? Só passando aqui para agradecer pelos mais de 45k de inscritos, sério, vocês são demais. E mano, a gente tá muito perto de 50k e vocês estão me ajudando a realizar um sonho. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e bora rumo à nossa nova meta, que é 50k. E se quiserem a parte 2, comenta aí nos comentários. É isso, bora pro recap. Os super-humanos possuem uma habilidade única, e essa habilidade pode ser usada para mostrar sua excelência e performance em seus trabalhos. Entretanto, outros usam suas habilidades para capturar monstros em dungeons, e eles nós vamos chamá-los de Hunters. Jean-Wu se empenhou para se tornar um Hunter, mas não obteve nenhum sucesso, e agora com 31 anos começou a trabalhar na agricultura. E enquanto o protagonista está trabalhando, a sua mãe pede para que ele descanse um pouquinho. Ela fala que ele ficará doente se continuar nesse ritmo. O prota diz que tá tudo bem, pois ele precisava de dinheiro para pagar uma dívida que o seu irmão Xianwu havia deixado. O seu pai escuta isso e diz que o seu irmão era um inconsequente. A mãe do protagonista o repreendeu. Ela fala que Xianwu estava tentando dar o seu melhor, e Jeon conta que não podia julgar o seu irmão, já que o mesmo largou tudo para tentar virar um super-humano. O Xianwu era o seu irmão mais novo. Ele pediu alguns trocados emprestado a um agiota, e com isso perdeu a maior parte das terras de sua família. Depois disso, Shan desapareceu sem deixar nenhum rastro. O prota tenta parar a discussão dos seus pais. Ele fala que já conseguiram um empréstimo com o governo e agora vão trabalhar duro e conseguir todo o dinheiro necessário. Depois disso, o prota começa a analisar as suas plantações. Ele diz que é difícil ganhar muito dinheiro com colheitas normais, e se quiser ganhar muito din-din, precisa cultivar safras especiais. Jean pesquisa no celular, mas não encontra nenhuma informação. Ele fala que nas dungeons tem várias plantas que não existem na Terra. As mesmas possuem uma singularidade que ultrapassa o senso comum. Algumas eram de materiais medicinais e outros eram alimentos de alto nível. Essas plantas são chamadas de safras especiais, e o protagonista estava tentando de tudo para cultivá-la, mas era difícil, já que até as suas sementes eram bem caras. Ele se questiona se deve ir em alguma fazenda de colheitas especiais, e isso para dar uma olhada, até que ele acaba escutando um barulho. Olhando para trás, ele só vê um broto, e segundo ele, não tinha chance daquele pedaço de planta ter falado alguma coisa. Então, ele leva o broto para sua casa, e chegando lá, a sua mãe manda ele tomar banho. Ele mostra a planta a ela, e pergunta o que poderia ser, mas ela diz que não sabe, só olhando. O protagonista pergunta se ela não está escutando aquele broto falar. Ela diz que não, e o seu pai acha que ele já está ficando doidinho, e fala que ele precisa ir para o hospital, pois fazia tempo que ele trabalhava, e talvez ele estivesse sobrecarregado. Tentando sair daquela situação, Jeon então fala que era só uma brincadeira, e não tinha como um broto falar. Seu pai o manda parar de brincar e ir tomar seu banho, e no dia seguinte, o prota percebe que a planta está novamente tentando se comunicar. Ele diz que se não estiver ficando louco, aquele é um broto especial. Então ele planta ela na terra e faz uma espécie de cabaninha, e isso para o sol não pegar diretamente. Enquanto isso, Jeon recebe uma notícia boa. O chefe da vila para quem a sua família vendeu as suas terras, resolveu colocá-las à venda novamente, e isso pelo mesmo preço que havia comprado. Então os pais do protagonista conseguiram recuperar a maior parte dela. Além disso, o carinha até deu ao prota as sementes especiais da safra especial. Elas se chamavam sementes da beleza, e pode ser o ingrediente para o desempenho perfeito. O chefe da vila diz que vai ser complicado cultivá-las, e o mesmo já tentou muito e não conseguiu. O prota fala que seria incrível se ele conseguisse, e depois de um tempo, ele volta para ver o tal broto que plantou. Chegando lá, percebe que ele tá muito grande, e se pergunta se talvez não engordou o bicho com água demais. Jeon nem sabe quando vai começar a dar frutos, e nem que fruto seria. A sua família o chama, então ele diz que vai pensar nessas coisas complicadas depois, e deixa a planta lá. Assim que sai, a planta parece passar por uma transformação embaixo da cabana. Chegando em seu pai, ele parecia estar vendendo algumas batatas, isso de rank B, C e D. O prota achava interessante como o carinha sabia identificar o rank de uma colheita tão fácil. Do nada, o seu pai pergunta onde fica as dungeons, pois lá produz algumas ferramentas interessantes. A mãe do prota manda ele parar de perguntar bobagem, isso porque o protagonista já tentou ir, mas nunca conseguiu. Jeon pergunta quanto eles
eles conseguiram com a venda. O seu pai responde que provavelmente uns 8K. Ele diz que isso é bom e fecharam um ótimo negócio. Enquanto conversa sozinho, o prata diz que se tirar as despesas dos fertilizantes e as ferramentas não sobra muito. Então seu plano agora era aquele tal broto especial. Quando ele abre a cabana para ver a planta, surge uma menina do nada, pulando em seus braços. Depois de caírem no chão, Jeon pergunta da onde ela veio, mas ela só sabia repetir Hawa, que era exatamente o barulho que ele ouvia daquele brotinho. Em cima da cabeça da garota aparece uma janela de status, onde dizia que ele desenvolveu com sucesso um Spirit Farm e por isso ganhou um espírito. Enquanto ele lia focado, apareciam outras informações e seu nome aparecia completo, e ao lado dele tinha um nome fazendeiro especial. No seu perfil dizia que ele ainda era limitado, mas podia recrutar outros espíritos e também entendia o que eles falavam. Jeon parecia chateado, pois não tinha muitas habilidades. A garotinha parecia bem preocupada com ele, mas olhando seu rosto, o prata dizia estar tudo bem. Ele acredita que poderia desenvolver algo com o tempo. E também a garotinha era muito fofa. Em cima da cabeça de Hawa aparece que ela é a nova recrutada. Entrando no perfil dela, ele vê que Hawa é um espírito do fazendeiro. Ela conseguia convocar outros espíritos e também tinha experiência em cuidar das colheitas com dedicação. O protagonista pergunta o que Hawa sabia fazer de melhor. Ela toca em algumas plantas e começa a correr em volta do campo. Depois ela para e começa a soprá-las. Depois disso fica um completo silêncio e o prota pergunta se nada vai acontecer. Então, sem entender nada, diz que ela foi muito bem. Jeon fala que deve levar ela para casa, mas não sabe o que dizer aos seus pais. E quando decide ir embora, uma ventania começa e na sua frente um espírito todo verde enorme aparece. Agora o prota acredita que se tornou um super-humano, mas não sabe o que fazer naquela situação, já que ela parece ser muito perigosa. Hawa fica muito feliz, então ele logo percebe que foi ela quem chamou aquela coisa. Inclusive, era o espírito da ventania mais forte que existe e parecia estar bem irritada, já que não sabia o porquê tinha sido chamada. Então ela perguntou qual favor eles querem, mas o prota fica sem saber o que pedir. Ela fica ainda mais brava por ter sido chamada sem razão. O protagonista pensa rápido e diz que precisa que ela cultive a terra do campo. Ela se acalma e diz que isso é fácil de fazer e rapidamente a terra já estava pronta. Ela alerta que ele precisa cuidar do solo da próxima vez. Jeon percebe que ela fez tudo sem usar as mãos. Ela diz que já vai indo e simplesmente desaparece. O protagonista fica feliz que ela foi sem causar nenhum problema. E agora ele acredita que Hawa é forte, pois conseguiu chamar um espírito capaz de causar tufões. Ele diz que era mais incrível do que imaginou, mas agora precisava levá-la para casa. Hawa parece querer mostrar algo e logo aparece a sua janela de status. E nela, o protagonista vê que tinha ganhado vários pontos. Isso por conseguir chamar uma grande existência de magia. E também por pedir um favor a ela e por conseguir acalmá-la. E agora, as suas habilidades pareciam ter melhorado. Enquanto isso, os pais dos protagonistas estão sentados na sala assistindo o jornal. O apresentador dizia que houve um tufão repentino naquela região e sem causas conhecidas. O prota estava tentando explicar para eles que finalmente conseguiu se tornar um super-humano, mas seu pai questionava o porquê ele estava com uma criança. Jeon dizia que aquela garotinha era um espírito e foi ela que chamou a causadora do furacão que tinha acontecido. Já imaginando que o seu filho estava louco, seu pai conta que conhecia um médico muito bom na cidade e pergunta se ele não quer ir em uma sessão. Jeon implora para que a sua mãe acredite nele, mas ela diz que os pais da garotinha deviam estar procurando por ela. Agora ele sabe que todos acham que ele enlouqueceu. Se continuar assim, vão pensar que ele é um doente mental, ou até pior, um possível criminoso que acabou raptando uma criança. Então ele tem uma ideia e pede para sua mãe dar um banho na Hawa antes de encontrar os pais dela. Sua mãe fala que tudo bem, pois ela estava muito suja. Enquanto ela leva Hawa no banheiro, Jeon tem uma conversa com seu pai. Ele diz que sabia que o prota sempre quis ser um super-humano. O protagonista está de cabeça baixa e repete em sua mente que agora só precisa aguentar até seu plano dar certo. Até que a sua mãe acaba gritando por ele. E chegando lá, ela conta que Hawa não possuía nenhum tipo de órgão. E finalmente, eles acreditam que ela é realmente um espírito. Uma semana se passou desde então, e ainda tinha muita coisa que Jeon não sabia sobre Hawa. A janela de status falou que ela era um espírito, mas ele nunca tinha ouvido falar de espírito nenhum, e muito menos um espírito fazendeiro. Hawa acompanhava para todo lugar a partir de agora, e ela estava sempre comendo alguma coisa. O protagonista fala que ela tinha um apetite monstruoso, e se fosse para um concurso de quem come mais, ela definitivamente venceria. Mas agora ela tinha o seu ganha-pão, já que conseguia convocar espíritos para fazer todo o seu trabalho. Bem, isso também fazia parte das habilidades
habilidades do protagonista, já que Hawa convocava e ele mandava os carinhas fazerem as coisas. É por isso que os dois estavam conseguindo cuidar perfeitamente da fazenda, como se fossem um só. O protagonista falava que era uma pena que a agricultura fosse limitada, mas se não fosse por isso, aquele espírito da ventania podia aparecer de novo, e só de pensar nisso, o seu coração podia parar ali mesmo. Hawa o chama e mostra sua barriga, e ela estava roncando. Ele não acredita que ela comeu tudo e ainda estava com fome. Para ela ficar feliz, Jeon fala que eles vão para Wonju, e lá vai comprar coisas deliciosas para ela. Hawa pula de alegria. Então o Prota avisa que eles precisam terminar todos os afazeres antes de ir. Depois de terminar, eles seguem para a cidade. Chegando lá, ele mostra os prédios altos para a garotinha. Ela parece estar encantada com tudo. Ele diz que desse jeito ela vai quebrar o seu pescoço. O protagonista olha no celular e vê que chegou ao seu destino. Hawa pensava que era o mercado. Jeon pede desculpas e diz que esqueceu de avisar isso a ela, mas depois eles iriam comer. Aquele prédio onde estavam indo era a Associação dos Super-Humanos. Lá, eles passam um teste para saber se você é um super-humano, mas o Prota nunca havia conseguido passar. E agora ele promete que vai dar certo, e se conseguir, poderá receber um benefício, e com isso conseguir pagar as despesas da alimentação da garotinha. Depois de entrar no local, a secretária diz que aquele é seu último teste, e caso ele passe, o seu nome será listado como um super-humano. O teste consistia em fazer um dado flutuar, e ele consegue. Logo a secretária diz que o seu cadastro está completo, e entrega a sua licença de super-humano. O protagonista não conseguia acreditar que finalmente tinha conseguido, e os seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ele parecia muito emocionado. Hawa não estava entendendo. Ele diz a ela que queria aquilo já faz um tempo, e finalmente havia conseguido. A garotinha levanta e tenta fazer o dado flutuar também, mas ela não consegue. O Prota diz que ela não é um super-humano, então ela fica chateada. Jeon diz que se ela não se sentir bem, eles podem ir para casa descansar, ao invés de comer comidas deliciosas. Ela logo mostra que tá tudo bem. O Prota ri e diz que só estava brincando, e fala que eles vão comer e depois comprar umas roupas legais. Enquanto isso, a secretária que fez o teste do protagonista chega para falar com o gerente, mas encontra os funcionários brigando. Ela pede para eles se acalmarem, mas não tem sucesso. O gerente chega e pergunta que gritaria era aquela. Então se aproxima e fala que seus funcionários eram dois representantes e deveriam ser exemplos para os outros. Eles pedem desculpas, mas depois que saem de perto, continuam discutindo. O gerente diz que eles são bons em seus trabalhos, mas estão sempre brigando. A sua assistente chega e fala que está com a lista dos novos super-humanos registrados. Ele responde que quando chegar no escritório vai dar uma olhada, e assim que ele vê todos, fala que nenhum tem talento. Precisa fazer com que todo mundo aceite os super-humanos. Por isso, acredita que talvez devesse se tornar o presidente da associação. Ele diz que naquela lista não tem ninguém com talento natural. Já na casa do protagonista, os seus pais estão muito felizes com Hawa. Eles dizem que ela é muito fofa. Inclusive, o Prota comprou para ela uma roupa de dinossauro. A sua mãe fala que vai tornar ela numa celebridade. Ele diz que o Jeon, como pai da garotinha, deveria ver ela com as roupas novas. Mas no momento, ele estava cortando os papéis e fala que já haveria. Seu pai diz que agora que ele tem uma filha, suas chances de casamentos foram para o brejo. O Prota fala que não acredita que o seu próprio pai disse aquilo. Agora que ele chegou na casa dos 30 e ainda teria muitas oportunidades. E depois de terminar de cortar os papéis, o Prota chama Hawa e diz que tem algo. Ele tinha uma licença de espírito para ela. Jeon diz que não era o melhor, mas pensou que ela poderia querer uma também. Então fez isso para entregá-la. A garota pula de alegria. E ele não imaginava que ela fosse gostar tanto. Então decide que precisa registrar aquele momento. E tira uma foto dos dois juntos em comemoração. Ele fala que ela estava certa. Os dois são um conjunto. E o brilhante sorriso de Hawa aqueceu seu coração. Ele agradece por terem sua vida. E seu pai pede para que tire uma foto com todos juntos. E assim ele faz. Um tempo depois, o protagonista está na plantação com seus pais. E também com Hawa. Enquanto ela colhe os milhos, Jeon bate várias fotos da garotinha. E diz que ela é muito fofinha. Sua mãe pede para que ele a envie as fotos para colocar no papel de parede. O Prota fala que ela já mudou de wallpaper 10 vezes nos últimos dias. Sua mãe diz que não tem o que fazer. É uma foto mais bonita que a outra. O velho pergunta se eles já vão ficar de moleza enquanto o Hawa trabalhava. O protagonista fala que já vão voltar ao trabalho. E sua mãe diz que era só uma pausa. Depois, ele pede para que mande a foto de Hawa para ele também. Era nítido que todos daquela família amavam a garotinha. Eles conferem se todos os milhos estavam saudáveis. O pai do Prota conta que chamará o classificador, mas acredita que todos são do rank C. O protagonista perde um momento e logo aparece a janela de status, mostrando que o milho era do rank. O velho fala que ser um super-humano é muito bom, e agora eles nem precisam mais do classificador.
classificador. Além do mais, eles tinham que pagar. Jeon diz que agora vão economizar, e ele vê que seus pais estão parados. Então pergunta por que só ele está trabalhando. O velho diz que não tem mais nada para fazer, já que ele só podia ordenar os milhos, e o resto os espíritos estavam fazendo o trabalho. Seu pai ainda diz que não achou que as coisas fossem mudar muito quando o Prota se tornou super-humano, mas até que ele era bem prestativo. Jeon percebe que Hawa está muito em silêncio, então vai ver o que ela estava fazendo. A garota estava tentando carregar um saco com milho e não estava saindo do lugar. Prota fala que ela devia tê-lo chamado, já que era muito pesado, e o rosto da garotinha estava todo vermelho. Ele resolve dar uma olhada nos milhos de Hawa, e sua janela de status mostra que eles são de rank A+. O protagonista parece não acreditar. Depois das dungeons, muitas ferramentas foram criadas, então as pessoas foram capazes de ver a classificação dos diferentes cultivos, dependendo de suas condições, e pode ser difícil perceber a diferença apenas olhando. No entanto, a diferença de preço entre eles é muito grande. Um cultivo de rank B pode valer 10 vezes um cultivo de rank C. Enquanto cozinha os milhos de rank A+, o protagonista fala que preços altos são pagos pelos ranks A, já que bom, não há muito dele, e se pergunta quanto vale o A+. A o perturba para comer logo aqueles milhos. Jeon pede para que ela espere mais um pouco para comer com todo mundo. Os seus pais parecem estar famintos também. O prota leva os milhos para a mesa, e eles dizem que tá com um cheiro maravilhoso. Jeon fala que foi difícil não comer, e logo eles devoram os milhos. Eles se perguntavam o porquê estava tão bom, já que não colocaram nada dele. Seu pai pedia para comer mais, e no fim, eles comeram metade dos milhos a mais. O protagonista fala que não tem problema terem comido, já que todos estavam felizes, e também haviam mais milhos com efeitos especiais, e esses aumentam a habilidade temporariamente, e eles estavam em falta no mercado. O prota diz que quando eles entrarem no mercado, todos vão ficar malucos. Jeon acredita que se descobrirem que foi Hawa que plantou, pessoas egoístas tentarão machucá-lo. Ele acredita que os efeitos podem desaparecer quando são cozidos, então resolve testar eles crus, e depois que prova, ele diz que era como imaginado. Eles eram incríveis mesmo sem cozinhar. Ele recebe um alerta na janela de estado, e ao seu lado, a vaca parecia querer provar também um pouco daquele milho. A mensagem dizia que ele comeu o melhor cultivo da sua colheita, e com isso desbloqueou a habilidade Voz da Pecuária. E naquele dia em Hwaseong está acontecendo uma feira, e o protagonista resolve levar os milhos de rank A de Hawa para poder vender. Ele entrega ao comerciante que promete vender tudo. O prota diz que acredita nele, já que tinha bastante gente naquela feira. De fundo, eles conseguem ouvir a voz de um locutor, que dizia ter um leilão de super-humanos aquele dia. Então o protagonista se vira rapidamente e dá um susto em Hawa, que estava super focado. Ela pula em seus braços e ele diz que estava tudo bem, e era só uma brincadeira. O carinha do som continuava dizendo que ali ia acontecer duelos entre super-humanos, e lá eles iam batalhar para mostrar as suas habilidades e lutar para ver quem é o mais forte. Jeon lembra que antigamente queria estar no lugar dele. Raul puxa para se aproximar de onde acontecia essa luta. Ele pergunta se ela não ficou assustada, mas ela parecia estar bem curiosa. Jeon fala que Hawa é muito corajosa e vai levá-la para assistir um pouco, mas quando chega lá, tem muitas pessoas na sua frente e ele não consegue enxergar nada. Então ele coloca ela nos seus ombros e agora ela podia ver direito. O protagonista refletia sobre quando queria lutar, no entanto ele não conseguia, e agora ele não se arrepende, porque tem alguém mais importante. Então o que ele quer é que os milhos de Hawa vendam bem. Do outro lado, os casais que brigaram no prédio da Associação de Super-Humanos se preparam para lutar. O cara de cabelo vermelho planeja comprar poção para aumentar a sua força e com isso ganhar da sua esposa, mas isso não era permitido. No entanto, os vegetais eram, e Batata aumentava um nível de força por 30 minutos. A tal garota chega por trás e assusta o carinha. Ela também queria aumentar a sua força e diz que se tivesse algo, ela compraria tudo. Eles veem um tumulto. O carinha pergunta por que tem tanta gente ali. Ele diz que pode ser algo que acrescente um ponto em todas as suas habilidades, mas a garota diz que não tem chance, pois essas coisas seriam vendidas por uma fortuna. Eles chegam perto e vê que são os milhos de Hawa, e não sabe porque tinha tanta gente reunida por um simples milho, até que olham a tabela do produto, e o milho era de rank A+, e aumentava muitos atributos especiais. A garota corre e pede o milho, que aumenta a magia, e ele também não perde tempo, e cada um compra um saco inteiro. O comerciante liga pro G1 e diz que vendeu todo o milho de rank A+. O prota quase não acreditava, já que estava muito caro, mas o cara responde que um casal de super-humanos muito famosos acabou levando tudo. Ele pergunta se Jeon não vai revelar quem era esse produtor, pois tinham repórteres em todo lugar querendo saber. O protagonista não se importaria de falar se fosse ele quem tivesse plantado, mas pensando na proteção de Hawa, ele diz que não vai falar, pois só queria viver em paz. O comerciante fala que tá tudo bem e que ligará
comemorar quando vender o resto. Jião diz a Hawa que seus milhos venderam muito bem, e para comemorar ele iria fazer um churrasco. O próximo plano do protagonista era pegar as sementes da beleza, isso que ele ganhou do chefe da vila, e assim continuar se tornando o fazendeiro master.